Está no ar a edição número 10 do Livrescast, o podcast do Livres. Os assuntos em destaque no Brasil e no mundo comentados sob o olhar da liberdade. E as novidades do único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Nós vamos renovar a política para levar liberdade às pessoas que mais precisam. Eu sou o Mano Ferreira. E eu sou Mari Ghiseline. Pelo site eusolivres.org, iTunes, Google Podcasts, youtube.com/livres, esse é o Livrescast que está no ar. E agora também no Deezer. Com o déficit devido às pautas-bomba do Congresso já ultrapassando 100 bilhões de reais só nesse ano e deputados e senadores ainda fazendo arte, resolvemos debater no assunto da semana de hoje como mesmo em tempos de arroxo fiscal, o Congresso continua aprovando leis que aumentam gastos ou concedam isenções fiscais a setores escolhidos a dedo, diminuindo a arrecadação sem nenhum retorno aos contribuintes. Para nos ajudar a entender tudo isso, recebemos hoje Daniel José. Daniel é economista e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e recentemente foi cofundador de uma iniciativa transformadora Falcone Educação, maior consultoria voltada para a educação pública no Brasil, e também faz parte do Renova BR, que visa formar e acelerar novas lideranças políticas para renovar o Congresso. Daniel também é associado do Livres e pré-candidato a deputado estadual em São Paulo. Daniel, seja muito bem-vindo ao Livrescast. Pô, obrigado, valeu, Mano, obrigado, Mari, foi um prazer estar aqui. Para quem quiser seguir nas redes sociais, é Daniel José BR, seja no Facebook, Instagram, a gente troca like, segue de volta, coisa toda. E o destaque inicial, né, o destaque inicial da semana é que a Copa acabou e agora a gente está de volta ao mundo real, ao futebol raiz, brasileirão, rato em campo, no jogo Bahia e Vasco, né, foi isso? Teve rato em campo, ou uma capivara, eu não tirei a conclusão até agora. Eu só sei que nessa brincadeira toda tem time já querendo inventar mundial, vocês estão vendo? Palmeiras agora tá falando que tem um mundial? Hoje tem um porquinho andando no campo. Mas hoje quem também tá com a gente, substituindo o nosso produtor Vitor Naia, que se recupera de uma virose, na verdade de uma alergia que ele teve. Nosso Catatal tenha as melhoras o mais rápido possível para retornar, mas quem nos dá o prazer de sua presença é nosso também produtor Eric Emiliano. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado, Mano. Obrigado, Mari. Bom, para quem quiser me seguir no Twitter, é Eric com CK, _Emi, de Emiliano. Instagram, Eric Chique. MC. Não. Bom, e o meu destaque de hoje é mais uma das coisas bizarras que acontece no território nacional. Não é rato em campo, nem uma capivara. É um pouquinho mais bizarro. O ex-braço direito do Fernandinho Beiramar foi solto por acidente do presídio estadual de Formosa, que é no entorno do Distrito Federal. O nome desse cidadão é Leomar. E ele era o ex-braço direito do Fernandinho Beiramar, conhecido como Playboy. Ele conseguiu um alvará de soltura, né? Só que em relação a uma das condenações, os funcionários do presídio não verificaram as outras condenações dele e liberaram ele só por causa desse processo específico. Aparentemente ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão e ele ainda não chegou a cumprir isso e agora tá novamente foragido. Era uma de Gilmar nessa aí. Pois é, a eficiência da nossa justiça às vezes nos deixa... De todo o sistema penitenciário geral é algo surpreendente. Imagina quantos disso não acontece, né? Pois é. Bom, para começar bem, vamos para notícia boa da semana, nosso momento Nabucco disruptivo. É isso aí, Mari. Nesta quarta-feira da última semana, dia 18, não só a África do Sul, mas o mundo inteiro comemorou o centenário de nascimento de Nelson Mandela, um dos maiores ícones da luta por igualdade racial no mundo. Então, Mandiba, como ele também era conhecido, ficou preso por quase 30 anos, devido ao regime racista.
e do empenho dele contra o apartheid, que era uma política que separava os cidadãos conforme etnia. E, claro, obviamente, privilegiava os brancos que dominavam. É verdade. E 4 anos depois de ser solto, mesmo depois de tudo que passou, ele liderou uma revolução totalmente pacífica, se tornando presidente da África do Sul, cargo que ele ocupou entre 1990 e 1999. Falecido em 2013, aos 95 anos, Mandela recebeu vários prêmios e distinções, entre eles o Nobel da Paz. E todo mundo que preza pela liberdade, pela igualdade racial, deve um pouquinho ao legado de Mandiba. Inclusive, quem escreveu a respeito dele para o site eusoulivres.org foram dois de nossos associados que são ativistas pela causa do combate ao racismo, Luiz Leles, do Paraná, e Irapuã, que esteve aqui com a gente no programa passado. Mas para o ouvinte saber um pouquinho mais, se interessar, eu não li o texto, você que leu, conta um pouquinho para a gente o que eles abordam. Pois é, o Irapuã e o Leles, eles destacam a qualidade da convocação ao diálogo presente na postura do Mandela, porque ele poderia ser uma pessoa ressentida pelo fato de ter passado muitos anos na prisão, mas conseguiu politicamente representar uma convocação ao diálogo e à pacificação entre brancos e negros na África do Sul. E essa disposição de buscar o diálogo e a resolução pacífica de conflitos que é, sem dúvida, o grande ponto que merece destaque na trajetória do Mandela, né? E é uma coisa que a gente tem que resgatar, né? Porque muitas vezes a gente fica só na guerra, no ódio, e de repente esse diálogo ele é capaz de grandes resultados, né? Exato. E às vezes as pessoas ficam focando muito naquilo que elas discordam. É verdade. E esquecem que há uma convergência de pontos essenciais que a gente ainda precisa conquistar e que merecem nossa atenção e nosso esforço, né? E aí, todo mundo vai lá no eusoulivres.org e dá uma lida nesse texto aí. Também estou curiosa. E agora, vamos para o Observatório Luiz Gama. E o destaque do Observatório Luiz Gama de hoje já começa a introduzir o grande assunto do nosso programa, é a manobra feita no Congresso para barrar a decisão do governo de acabar com a isenção fiscal no setor dos refrigerantes. Como foi essa história, Eric? Pois é, mano. Bom, depois de mais de uma década concedendo subsídios de mais de 1,5 bilhões por ano às indústrias do ramo, o governo federal decidiu acabar com a festa, né? Mas não foi por convicção, por achar que é certo. Mas foi porque uma das demandas dos caminhoneiros para acabar com a greve de maio. E o problema é que, com forte lobby da indústria dentro do Congresso, foi baixado um decreto legislativo para barrar a ordem federal. E, bom, o interessante é que uma das maiores defensoras das isenções a empresas, dessas isenções a empresas como Ambev, Coca-Cola, essas gigantes, é a senadora do PCdoB, Vanessa Graziotin, né? O PCdoB defendendo a Coca-Cola, o patrimônio do povo. Interessante, né? É tudo Zona Franca de Manaus, né? Se ela começa a legislar contra isso, acabou a carreira dela. Acabou. Inclusive, ouvi falar que ela voltou essa semana para o Amazonas, está até aparecendo por lá, que os cidadãos até estão vendo. Período eleitoral faz milagres, né? Pois é. Enfim, ela chegou até a brigar com o senador Lindbergh, do PT, acusando ele de se alinhar à bancada golpista contra as isenções. Oh, meu Deus do céu. É algo assim inacreditável. Mas isso é um assunto que a gente vai poder aprofundar mais no nosso assunto da semana. Bem, a gente vai começar já o debate de hoje com Daniel José sobre as pautas bombas do Congresso Nacional, mas antes precisamos convidar você para conhecer o nosso site em eusoulivres.org, onde você também pode se tornar um associado e construir um país livre junto com a gente. Acompanhe também as redes sociais do Livres no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre @eusoulivres. E assine o nosso Boletim Livres para receber atualizações semanais sobre o nosso trabalho no seu e-mail. E também acompanhe os nossos vídeos assinando o nosso canal em youtube.com/livres. E aproveitando, vamos ouvir a coluna da Helena? Vamos para a coluna da Helena. Mais uma semana cheia de eventos. A suspensão pela ministra Carmen Lúcia da portaria que regulamentava a coparticipação nos planos de saúde foi um dos eventos da semana.
Uma decisão sem base jurídica feita com coração. Segundo Carmen Lúcia, saúde não é mercadoria. Isso nós sabemos e não há como discordar. Mas qual a solução que a ministra traz para a questão dos planos de saúde? A população precisa dos serviços. Os planos de saúde não podem deixar de ofertar. Eu acho que não podemos assistir no judiciário a mesma irresponsabilidade do Congresso Nacional, que em cada projeto que vai à votação acrescenta mais gastos. A Carmen Lúcia, nossa ministra e presidente do STF, tem uma responsabilidade e tem uma preocupação absolutamente legítima com o acesso da população aos serviços de saúde. Mas é preciso não só impedir uma resolução, como também apontar para soluções. Vamos ver se um dia o Brasil aprende a discutir perdas, ganhos, distribuição de sacrifícios e apontar um pouco mais para soluções. Se não houvesse o limite de gastos dado pelo teto na Emenda Constitucional 95, com a farra do Congresso Nacional, certamente a solução seria inflação e um crescimento ainda mais acelerado da dívida. O Congresso Nacional não pensa nas consequências dos seus atos. Ele vai jogar tudo no colo do Executivo, que vai, mais uma vez, ficar com a fama de uma pessoa sem nenhuma sensibilidade. Em que país os nossos legisladores vivem? O Estado está falido. Além disso, no setor privado, onde não há estabilidade de emprego nem indexação salarial, o desemprego persiste e sem reajustes. A greve dos caminhoneiros interrompeu uma mínima recuperação que vinha já mostrando sinais de enfraquecimento. A greve de caminhoneiros foi a gota d'água nisso. O setor privado não tem como reajustar salários nem garantir emprego. Mas a boa notícia é que a cassação da liminar que suspendiu o leilão das distribuidoras vai poder fazer com que se siga em frente com o leilão, pelo menos da empresa do Piauí. Os consumidores do Estado agradecem, porque por lá os serviços são os piores possíveis. O Congresso Nacional nunca tem pressa em votar projetos de lei, nada que tire o poder político deles sobre as estatais. Mas quem vai tomar conta dos consumidores? Quem vai controlar os salários dessas empresas que são 3 vezes maiores que o do setor privado? Não é à toa que ninguém quer privatização, mas ninguém olha pelos consumidores. Um abraço. Você viu, Daniel, que país, você viu o que a Helena falou, né? Que país que o nosso Congresso vive, porque não sabe fazer conta nenhuma, né? Exatamente, assim, eu acho que um ponto muito legal do que a Helena acabou de falar é que se o Congresso não sabe fazer conta, o Judiciário tá pior ainda. E para qualquer pessoa ou qualquer governo, no final de contas, que quer implementar uma estratégia, uma visão de mundo, tem que tomar decisões difíceis, porque tem que definir prioridades. Então, no final de contas, o que a gente vê é um judiciário legislativo que quer trabalhar só com um problema fácil. Ah, não, tem direito, tem que dar o direito. E não olha para a consequência óbvia, que é o aumento dos custos, que é todas as distorções que acontecem na economia e tudo mais. Então, fecha os olhos, né, para aquilo que acaba acontecendo como consequência e acha que está fazendo um bom trabalho, né? Pois é, a gente vai aprofundar isso já com o assunto da semana, né? O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, já até fez um apelo aos presidentes da Câmara e do Senado para que as pautas da chamada farra fiscal fossem barradas no Congresso, mas parece que não tem jeito, né, Mari? Nem parece que nós já vamos para o 6º ano seguido com o governo gastando mais do que arrecada. Pois é, a chamada pauta bomba aparece sempre, de vez em sempre, no Congresso. E mesmo com a lei de responsabilidade fiscal, que devia barrar esses excessos e limitar os gastos, continua trazendo muito prejuízo. E essas pautas bomba, elas costumam aparecer em véspera de período eleitoral, né? Porque o pessoal quer agradar o eleitorado, quer fazer alguma coisa. Pois é, o que é que você destaca dessa farra fiscal, Dani? Olha, eu tava levantando uns números de alguns desses absurdos aí, e tem de todo jeito, né? A gente mencionou o dos produtores de refrigerantes, né? Que é um negócio que é surreal. Compensação de CMS para exportadores, que veio uma conta gigantesca. Refis, né? Para simples, regime simples e também fundo rural. Explica o que é refis. Então, a renegociação de dívida. A empresa média pequena não pode pagar, aí vai lá, bate na porta do governo para renegociar a dívida.
E, no final de contas, né, claro, tem muita coisa ali que, de fato, o governo perderia, né? Mas tem muita coisa ali que é malandragem, né? Pô, poderia pagar a dívida de volta, mas dá aquela renegociada, né? O cara fica eternamente renegociando, né? Exatamente. Prazo de pagamento de dívida vai lá pra frente, né? Com quantidades menores, uma taxa menor e a coisa anda, né? Basicamente todo mundo quer vantagem, mas arcar com o custo as pessoas esquecem, né? Isso sem falar, acabou de, né, passou pela greve, né, dos caminhoneiros e tal. Isso, pra mim, eu acho que foi o melhor exemplo do ano que mostra o efeito do rent seeking, né, da busca por benefício para grupos bem organizados, específicos, trazendo o resto da conta para todo mundo, né? E foi uma conta tão grande que eu acho que eu espero, pelo menos, que as pessoas tenham começado a entender como que funciona isso tudo, né? Ô Dani, mas esse problema que você acabou de explicar, né? O rent seeking é essa ideia de que grupos concentrados, grupos que têm um poder de mobilização grande, conseguem benefícios concentrados às custas de toda a sociedade. Como é que a gente pode começar a desarmar esse problema? Nossa, essa é a pergunta de ouro, né? Eu acho que um passo importante é a gente buscar a renovação política, né? Buscar colocar no Congresso pessoas que pensam de maneira diferente, que saibam fazer conta e pressionar para que os outros parlamentares também passem a ver o custo de tudo aquilo que esses benefícios para grupos específicos traz, né? Tava falando para a turma agora há pouco, né? Fui no treinamento do Renova lá em Brasília, né? A gente teve vários módulos, o último foi lá em Brasília. E aí eu entrei no avião para Brasília, é só pessoal com terno e o botãozinho assim, né? O bottom de associação, de classe, de grupo de produtores do setor XYZ. Então, o lobby rolando forte. Fortíssimo, fortíssimo. Assim, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas assim, com o mesmo perfil. É inacreditável, né? E, poxa, a gente também às vezes passa a mão demais na cabeça do setor privado porque a busca por privilégio, assim, tá em todo lado. É impressionante como esse país funciona. E até eu acho que é uma lição pro empresariado parar de fazer esse tipo de... porque é um país justo, que é um país que funcione bem e tudo mais. Então por que ficar pedindo ali privilégio aqui e acolá, né? A gente tem que criar uma regra que funcione para todo mundo, né? Nada da meia entrada, né? Essa expressão é do Marcos Lisboa. Saudosíssimo, né? Marcos Lisboa. E é basicamente essa ideia. Todo mundo quer seu benefício, ninguém se lembra que para dar meia entrada para um, o outro vai ter que pagar um valor que corresponde a essa meia entrada. Eu queria que tu explicasse isso um pouco com mais detalhes para quem não tem tanta familiaridade assim. Por que a meia entrada é ruim? Uma entrada ruim porque ela trata as pessoas de maneira diferente, ela dá benefícios para uns enquanto outros não têm, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você dá um subsídio para uma indústria de refrigerantes, isso tem um custo. E tem um custo de diversas formas, né? Isso já, por si só, né? O primeiro ponto é que ele prejudica a situação fiscal, né? É uma receita que deixa de entrar, é um custo a mais que entra nas linhas do orçamento. E o que acontece, né? A gente já tem uma situação fiscal super complicada no Brasil, né? O déficit está enorme, muito por conta da Previdência, né? Ou seja, a conta do governo não fecha. Não fecha. E aí, qual que é a solução? Ou aumenta imposto, isso ninguém quer, ninguém aceita, né? Isso daí é receita para o desastre político, né, no Brasil. Ou você vende ativo, né? Privatiza, o que é um caminho que eu acho que é importante, mas que muda o patamar da dívida, mas não o direcionamento dela, né? Porque muito é por conta da Previdência. O que quer dizer mudar o direcionamento da dívida? Por exemplo, muito da origem da dívida vem da Previdência, né? Então, você reduzir, por exemplo, a dívida atual no Brasil, que só no ano passado foi 124 bi, né? Você reduzir para, sei lá, 60 bi, não impede que nos anos seguintes ela continue a aumentar numa velocidade muito alta por conta da curva demográfica que a gente tem no Brasil, né? Justamente porque o buraco do orçamento está na Previdência, né? É o maior, né? As pessoas estão ficando mais velhas, então tem mais gente se aposentando, mais dinheiro. Então, com a continuidade, mesmo que a gente baixe a dívida agora, vendendo algum estatal,
a tendência do gasto continua crescendo, né? Então, Exatamente, a relação entre a população economicamente ativa e quem está aposentado vai mudando ao longo do tempo, porque a gente hoje o Brasil é tão jovem quanto jamais vai ser, né? Daqui para frente a taxa de natalidade diminui e o que acaba acontecendo é que se hoje nós temos X jovens ou pessoas economicamente ativas para cada aposentado, logo mais a gente vai ter X sobre 2, X sobre 4, então essa quantidade vai cair muito e uma geração não vai mais conseguir financiar a outra, né? E aí uma terceira alternativa também é uma expansão... Todo mundo tendo menos filho. Exatamente. E uma alternativa também, uma terceira alternativa que também é bem prejudicial e ruim é a expansão monetária, que gera inflação e que, enfim, traz uma série de consequências Calma aí, você é economista, tá falando um bocado de palavrão. O que é expansão monetária? Não, o governo liga imprimir dinheiro. Né? No final de contas, se você... Uma solução não tem dinheiro, né? Não tem caixa para isso, vamos imprimir dinheiro. E aí, enfim, isso daí aconteceu milhões de vezes na história e a gente nunca aprende, né? Gera inflação e o que, no final de contas, é uma maneira até de dar um pedala assim no pagamento das dívidas, né? Porque com inflação acaba comendo um pouco do pagamento do que seria a própria dívida. E aí os credores que vão se sentir passados a perna, né? Vão se sentir enganados, eles vão exigir taxas maiores, né? De juros para os empréstimos seguintes. E aí isso vai acabar, enfim, prejudicando o crescimento da economia. Por quê? Se você tem mais dificuldade para tomar empréstimo, né? Se as taxas são maiores, você tem mais dificuldade para pagar, é mais difícil você tomar empréstimo, é mais difícil você crescer, né? Então, acaba trazendo um problema sistêmico muito grande, né? Essa solução da expansão monetária, né? Então, um pouco... O pior é que ligar a máquina de imprimir não resolve nada. Não resolve nada. E a conta é muito alta, né? Porque só levantando algumas das que eu mencionei aqui, né? Dessas pautas bomba, elas passam de 100 bi. É um negócio maluco. Quando você olha assim, o quão grande pode ficar a conta, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho... Que quando você vê ali no 1 a 1, às vezes parece que não é um impacto tão grande assim, mas quando você soma tudo é um negócio extraordinário. E no final de contas, que país que a gente quer? Né? Na minha cabeça eu pensei, que país que a gente quer? Onde todo mundo é tratado diferente? Porque a partir do momento que você trata alguém diferente, dá condições desiguais, o outro também vai buscar aquilo. E aquilo por si só gera uma máquina de pessoas, incentivos para as pessoas quererem buscar benefícios, né, para si mesmo, em detrimento ao resto. E aí acaba, enfim, os incentivos ficam todos tortos, né, porque ninguém mais busca melhorar sua própria produtividade ou prioriza só isso, né, mas busca, quais são os benefícios que eu vou buscar ali do governo. Distorce completamente o mercado, né, no lugar de estar preocupado com o cliente, eu estou preocupado com Brasília, né. Falando em distorção do mercado, tem outro aspecto também que provavelmente você deve entender melhor do que eu. Se a gente dá subsídio, de repente, na hora que esses políticos escolhem as empresas, esses caras que vão lá para Brasília pedir, né, escolhem as empresas que vão dar determinado subsídio ou incentivo, muitas vezes eles estão escolhendo empresas que estão numa situação ruim e tal, e muitas vezes essa situação ruim é porque a empresa precisa ela mesma se renovar e se atualizar. Então eles acabam distorcendo, como o Mano falou, né? Distorcendo a informação que está dando para a empresa. Então, estou te dando um subsídio, estou te dando um incentivo, que de repente o ideal seria ela buscar por si só, e aí, no fim das contas, o que está trazendo de bom, né? O que está trazendo de bacana para a economia, de repente você dá a informação errada para ela, né? Eu tenho tava falando da minha entrada, né, do Marcos Lisboa, tem um paper dele super legal, que ele fala muito sobre isso, e fala como que, no final de contas, a gente vive numa economia global, né? Então tem competidores de todos os lados, né? E se você busca muito, ou aloca muitos recursos e tempo dentro da sua empresa para buscar esses benefícios e tal, a preocupação com a produtividade cai. E aí, no final de contas, a gente vive hoje uma crise de produtividade enorme, sobretudo na indústria, por conta de vários pontos, mas há essa busca de rent-seeking, né, de pauta-bomba, e acaba atrapalhando também. Se um dia vier um governo, né, a gente espera que seja logo, né, que busque uma abertura econômica maior, vai ser um trabalho enorme para essas
empresas se adequarem ao que as empresas em outros países têm como Elas vão práticas normais, né? Desatualizadas, né? Completamente defasadas, né? Então, teria que ser uma abertura até muito mais gradual para que essas empresas tenham condições de se adaptar, porque elas se acostumaram a ficar mamando nos benefícios do governo. A gente publicou recentemente na nossa fanpage um vídeo inspirado numa fala do economista Zingales, que ele diz basicamente que o governo não deve alimentar empresas, assim como ele diz que tem uma placa no Grand Canyon dizendo para os turistas não alimentarem os animais silvestres. E que o governo devia se inspirar nessa placa que ele mesmo colocou, porque o problema é que quando você alimenta o animal silvestre, ele vai se desacostumando a caçar. Então ele perde a capacidade de conseguir alimento por ele mesmo. Ele está dizendo que com a empresa é a mesma coisa. Você dá tanta comida fácil na boquinha dela que ela acaba perdendo a capacidade dela de correr atrás de lucro e de produzir valor para o cliente. Né? Não, isso é muito legal. A minha noiva é bióloga e eu gosto também de usar sempre os exemplos de biologia para mostrar, porque quando o governo interfere, a economia é tão complexa, né? As relações são tão complexas que quando o governo interfere, ele, por definição, ele distorce. Né, o equilíbrio, né, da economia. Por exemplo, é como se você tivesse uma ilha, né, e com muito rato, né? Aí você vai lá e coloca um monte de gatos lá, né? Dá incentivo para colocar um monte de gato, para matar os ratos. O que acontece? Morrem os passarinhos. Então, assim, esse é o tipo de coisa que acontece quando o governo mete a mão assim na economia, e é o tipo de coisa que a gente vê com essas pautas bombas, né? Agora vamos torcer para que esse governo aí que está tentando sobreviver a qualquer custo ali, né? Tá se arrastando aí até o final, consiga ainda ter um capital político para barrar essas pautas bombas, porque, enfim, já não dá mais, né? A conta é para todos nós, né? E parece que os presidenciáveis nem estão entrando nessa discussão, né? Tá saindo toda a mídia falando das pautas bomba e eles estão quietinhos, né? Pois é, o que você acha disso? Por que esses assuntos que vão impactar no bolso de todo brasileiro são extremamente importantes, mas nenhum presidenciável está tocando nisso? Você acha que ainda é muito impopular, não dá voto falar de racionalidade econômica, de responsabilidade fiscal? eu acho que não. A lógica, pelo menos assim, na minha experiência, né? Hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual, né? Aqui em São Paulo. E eu tenho rodado bastante o estado. Eu vejo que, para mim, às vezes, assim, eu busco sempre, né, falar a verdade que eu acho sobre as coisas, e as pessoas acabam não entendendo, ou até torcem o nariz, às vezes, porque muitos dos problemas que a gente vê são sistêmicos, né? Só que o sistêmico não resolve o problema do cidadão A, né, do Joãozinho, né, da Dona Maria. Então, assim, acaba tendo um incentivo, não sei se é cultural, aí tem, enfim, outras pessoas que podem falar muito melhor que eu sobre isso, mas tem um sentimento das pessoas, né, de uma crise talvez de representatividade tão grande que elas querem alguma garantia que elas vão ter algum retorno se apoiarem candidato XYZ. Que é o assistencialismo de sempre, né? E aí não é à toa que as pessoas vendem voto e tudo mais, que são práticas que às vezes a gente acha que estão só em lugares remotos do Brasil, mas não. Estão aqui do lado, na Avenida Paulista. Na Fiesp. Na Fiesp. Muito bom. Tá bem mais próximo do que a gente imagina. Enfim, pois duro. Agora, eu acho que, geralmente, quando a gente critica, as pessoas vão logo responder, mas como você está criticando isenção fiscal? Se é tão ruim o sistema tributário, todo mundo paga tanto imposto. Aí as pessoas falam como se criticar a isenção focalizada fosse pedir para o ladrão roubar todo mundo, né? E não a uma pessoa só, né? Como se fosse pior. Mas eu queria que tu explicasse isso. Como é que a gente responde a essa pessoa que diz, mas... Pô, é tão difícil pagar esses impostos aqui, calcular esses impostos, a carga tributária é complexa, é alta, a minha empresa vai quebrar, eu preciso de uma isenção. Então, isso acho que não sei se é a melhor forma do mundo para explicar, né? Porque isso demanda muita habilidade de comunicação, né? E é coisa que eu tô hoje, assim,
penando e aprendendo, né? Lidando com o pessoal. Mas é um puxadinho, né? Porque você não resolve a causa do problema, né? Se você simplifica os custos das empresas, né? Todas as dificuldades que elas têm para calcular. Outro dia eu estava ouvindo que um rapaz que trabalha numa multinacional trabalhou na Suécia, se não me engano, e na programação do sistema, né, de computador da empresa para pagar imposto, era uma programação com 50 linhas. E no Brasil, para fazer esse mesmo cálculo, são 20 mil linhas e crescendo. Então, tudo isso gera um custo tão grande, ineficiências assim, tão grandes que acabam, gerando um custo enorme para as empresas, aí o custo de fazer negócios aumenta e tudo mais. Então, se você consegue simplificar, nem subsídio você precisa mais. Na verdade, assim, até vejo alguns setores assim que falam, pô, a gente não quer mais subsídio, é só o governo sair da nossa vida. Eu fui uns tempos atrás no AgriShow e aí tem várias empresas de produção de maquinários, né, para agricultura, que falam, poxa, a gente não quer mais subsídio, chega de subsídio, a gente só quer que o governo saia da nossa frente, deixa a gente fazer negócio. Só se desburocratizar já o processo já dá um super avanço, porque saiu aquela pesquisa um tempo atrás, né, que o brasileiro gasta trocentas mil horas para pagar os impostos, às vezes tem o valor do imposto. Do que a quantidade. Mais de 2.000 horas, uma coisa assim, né? Uma empresa. 1.600 horas, a média, né? É muito pesado. E isso tem custo, porque tem o custo da pessoa que está ali se dedicando a fazer aquele trabalho. E uma coisa que as pessoas não costumam lembrar é que quanto mais você cria uma exceção, mais você aumenta essa complexidade. Você gera incentivo para ter mais exceções e mais exceções. E aí você entra nessa armadilha aí, né? E eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem, e pelo menos no meu caso, né, rodando por aí e tal, na pré-campanha e daqui a pouco na campanha, é mostrar para as pessoas a diferença, né, do resolver o seu problema ou resolver um problema sistêmico, né? Isso é um desafio bem grande pra gente, assim, que a gente... mas eu acho que, pelo menos assim, eu tenho visto algumas pessoas, assim, falando, poxa, legal, assim, sabe, eu já cansei de vender meu voto, não aguento mais, mas agora eu quero escolher alguém que eu acho que é séria, que é boa mesmo, né? Porque ninguém aguenta mais. Porque depois ele vê que o custo disso vem do primo perdeu o emprego, vem ali na manchete de jornal, que é um caos. O pessoal assiste hoje o jornal, fica depressivo, né? Fala, poxa vida, né? O que está acontecendo com esse país? Não vai para frente e tudo mais. Então as pessoas estão começando devagarinho a perceber e a ver que buscar o seu benefício no curto prazo próprio, em detrimento ao resto, é um tiro no pé, né? O grande desafio da renovação política, você acha, é conseguir unir as pessoas em torno de pensar o Brasil de um modo sistêmico. É tipo, calma, para um pouquinho de pensar no seu umbigo, vamos pensar no Brasil junto e construir um sistema. Você acha que esse é o grande desafio da renovação? Eu acho que não só na renovação política, como no empresariado, né, com os rent-seekings, né, que é a forma da gente pensar, assim, sabe, de entender os problemas e como resolver eles, assim, sabe? Eu acho que isso você falou, né, mano, eu acho que, poxa, faz exatamente, pelo menos o que eu tenho visto, assim, na renovação política, é um desafio muito grande. Educar as pessoas para entender de maneira mais sistêmica, mas eu acho que isso está em todos os aspectos da sociedade, não é só o eleitor que tem que entender, mas o empresário também tem que entender, né? Então é algo que está muito em comum em todos os setores, todos os níveis. A gente tem que mudar com a sociedade de uma maneira, e isso vai ser meio devagar, eu acho, assim, né? Vai ser quase que cultural, né? Já acho que a gente vai passar... absorveu esse pensamento, às vezes eu brinco que eu me pego pensando diferente do que realmente hoje eu defendo, sem querer. Então acho que é uma coisa que já está enraizada na gente, né? E não vai ser tão fácil assim. Mas esse ano, 2018, é fundamental começar a entrar nas brechas do sistema, né? E você é pré-candidato a deputado estadual. Fala um pouco desse desafio. Olha, eu acho que é um desafio muito não óbvio. É quase como empreender, só que você tem um período de um dia para acabar, né, que é o dia das eleições, e a lógica é bem diversa. Primeiro você tem que entender como que você
estrutura uma campanha competitiva, isso é muito difícil, porque você não sabe o que gera voto, o que não gera voto, onde que você tem que ir, onde que você não pode ir, as regras são todas meio tortas, tudo feito para não funcionar, financiamento público só vai para quem já é deputado, eu estou no Novo, né, sou do Partido Novo, então a gente, de largada, a gente já tem uma série de desvantagens competitivas por acreditar numa forma diferente de fazer política, né? Mas enfim, eu tenho aprendido muito, assim. É quase como, enfim, você aprende uma nova profissão agora. Você vai errar, você vai acertar, você vai aprender. E aí essas interações que você tem de aprendizagem, né? Cada vez mais você vai buscando acertar mais, né? Hoje, como é que você faz para montar um bom time, né? Como é que você faz para buscar de forma honesta, né, e correta apoios de pessoas que têm muita influência, né? Porque hoje no Brasil é incrível como a política consegue acabar com palavras que em outras línguas são nobres, né? Então, por exemplo, você pensa em liderança. Nos Estados Unidos, né, tem todo o sentido nobre, né, de leadership e tal, aquela coisa. No Brasil, liderança na política é o cabo eleitoral que cobra R$1.000 por mês ali, aí vai rodar o bairro e vai buscar uns 300 votos para você e não sei o que lá. É uma coisa assim, enfim, muito pé no chão assim, e é uma prática enraizada assim que eu acho que a gente tem que acabar no Brasil, né? Mas enfim, tem sido um desafio bem grande, prazo curto, muito poucos dias, sabe? Você rodar um estado de São Paulo com 45 milhões de habitantes, 33 milhões de pessoas que têm título de eleitor, em 52 dias de campanha é um negócio surreal, com recursos limitados, então tem que ter uma estratégia muito boa, bem definida, uma mensagem bem feita, um time bom, assim, que tá... Isso é um desafio enorme. Como é que você junta gente boa, sem poder pagar quase nada, por um período de tempo específico, que vai acabar, não sabe se vai dar certo ou não, tal. Apesar da gente estar confiante, estar trabalhando pra caramba. E, enfim, trazer um pessoal que ainda fique motivado com tudo isso. É um negócio bem difícil, mas eu acho que a gente tem um desafio grande de trazer pessoas que enxerguem isso como uma vocação, assim, sabe? Como uma missão até. A gente está sendo quase que evangelizador nesse sentido, assim, de passar esses valores, né? De um Brasil mais liberal, assim, um Brasil mais aberto para o mundo. Tudo isso que a gente está falando aqui, né? De onde todo mundo é tratado sem privilégios, tal. Isso é uma mensagem super importante que começa a chegar, né, nas bases da pirâmide por conta do trabalho que a gente está fazendo, né? Que essa geração de renovação, né? Liberal, né? Porque tem muita renovação por aí que não vale tanto a pena, né? Então essa renovação liberal pode ter um efeito muito positivo para o país, no médio e longo prazo, né? Muita gente, quando a gente fala sobre todos esses temas de simplificação, reforma tributária, abertura comercial, muita gente pensa somente no papel do deputado federal, do senador. Eu queria que tu falasse como é que isso se reflete na função do deputado estadual, que é a que o que tu será candidato. Acho que, bom, eu tenho uma razão ali, né? Tem um motivo que faz sentido um pouco dessa visão, porque quem tem as maiores responsabilidades hoje no Legislativo brasileiro é o Congresso Federal. Uhum. E o estadual tem competência residual, né? Então, tudo aquilo que o Congresso Nacional, nem as câmaras de vereadores, né, nos municípios Brasil afora legislam, fica a cargo do Estado. E eu acho que num mundo ideal, bastava você juntar todos os deputados federais e votar orçamento uma vez por ano, que a coisa está praticamente resolvida. Porque hoje, quando você olha a LESP, né, Assembleia Legislativa de São Paulo, boa parte das votações são mudança de nome de trecho de rodovia, de homenagens, né, dia do café, dia do tomate. Super importante, né? Super importante. Dia da ressaca. Assim. Tem dia da ressaca. É inacreditável. Então é para aí e cada projeto... É o domingo... Uma boa pergunta. Devia ser domingo, né? Mas no final de contas... Agora, dá pra fazer coisa? Dá. Porque tem muita gente que não... Assim,
a régua é tão baixa que se você chegar lá com vontade de trabalhar, dá para fazer muita coisa, né? E a Também gente dá tem... Para atrapalhar, para que ninguém faça coisa errada, né? É, Também então, ajuda nisso. E eu acho que até uma coisa assim que alivia um pouco da consciência, né? Porque a gente tem uma responsabilidade, né? Quem chegar lá tem uma responsabilidade muito grande, né? Agora, só de você tirar alguém que tá trabalhando mal, Exato. já dá um alívio, já. Fala, pô, pelo menos uma parte eu tô fazendo, né? Só de tirar alguém que não devia estar aqui, já é um começo, né? Tirei um bandido, né? Uhum. Um bandido a Um menos. bandido a menos. Então, mas dá pra fazer muita coisa, assim. Minha área, né, é de educação, né? Então, a gente tem olhado para várias medidas que às vezes têm um custo fiscal, né, orçamentário mesmo, baixo, né, ou zero, e trazendo melhorias para a população, né, para o ensino médio, né, que é a responsabilidade do Estado e tal. Então a gente tem uma série de projetos que a gente vai lançar daqui a pouco, né, já para divulgar durante a campanha, né, que vai começar em agosto. Mas dá para fazer coisa, dá para fazer muita coisa, e é o começo de um trabalho, né, muito importante dessa renovação, né, de buscar os espaços, né, de buscar tirar os bandidos e colocar as pessoas que estão a fim de trabalhar e servir quem mais precisa. Né? No mínimo vai ficar mais civilizado. Com certeza. Já vamos deixar o convite aqui para depois da campanha você voltar aqui no Livrescast para conversar sobre a sua experiência na Falcone Educação e os seus projetos para melhorar a educação pública. Opa, e se tudo der certo, tem que vir já com trabalho, com resultado, né? Isso vai ser importante, né? Para até, enfim, mostrar que a gente está a fim de fazer um trabalho sério mesmo e muita coisa para, enfim, mexer com a Lesp, que hoje está agonizando também. Se o Congresso já é depressivo, a Lesp é mais ainda. É impressionante. Eu estive lá numa audiência pública, foi traumatizante. Foram um tanto quanto interessantes, né? Marcantes assim para a vida. E eu queria aproveitar e comentar uma coisa, enquanto você fala que a Lesp faz essas coisas que são totalmente inúteis, né, para o cidadão. Uma das prioridades do Estado de São Paulo nesses dias foi apreender o carrinho de milho do vendedor que vende milho aqui perto de onde a gente grava o programa, né? Ele contou hoje pra gente que teve que sair correndo por causa da polícia militar. Então, a gente pagou e não conseguiu comer o milho e a gente descobriu por causa disso. A gente achou que ele tinha roubado a gente, coitado. Não, ele teve que sair correndo. Por causa da polícia. Ele aqui quase foi, né? Ele quase foi roubado. Uma situação complicada. E o que você pode dizer pra gente sobre isso, Daniel? O que você acha dessas prioridades que o Estado está tendo? O Estado, ele não está onde deveria estar, e ele está onde ele não deveria estar. Então, assim, a pessoa quer trabalhar, é empreendedor, né? Porque a gente usa essa palavra de empreendedorismo, né? Que é uma palavra difícil, né? Uma palavra meio... até difícil de entender o que é, né? Para uma parte das pessoas. E, no final de contas, a pessoa querer, por livre iniciativa, né? Por iniciativa própria, buscar uma forma de renda, né? Buscar uma forma de trabalho. E que muitas vezes a gente relaciona o cara que criou uma empresa de não sei quantos milhões, mas pode ser o cara que vende o milho ali na frente ali do prédio aqui na Paulista. É o cara que enxerga uma oportunidade de negócio, de sobrevivência muitas vezes, né? E é surreal, né? Assim, a gente tava falando na Lesp, né? As votações todas erradas, assim, sabe? Só coisa que não muda a vida das pessoas. Isso é uma maneira onde o Estado tá fazendo alguma coisa ativamente que não deveria estar ali. Enquanto isso, você vai ver as escolas nos lugares, são um desastre. Não só a infraestrutura, que é o clássico, né, mas o próprio sistema de educação é todo torto, os incentivos errados, o ensino não é passado para frente de maneira tão boa, com a qualidade tão boa. Enquanto isso, o Estado fica fazendo o quê? Fica fiscalizando aí, perseguindo alguém que quer buscar uma forma honesta de trabalho e, enfim, isso é uma coisa que até uma pauta interessante para a gente pensar se tudo der certo na Lesp no ano que vem, né? Como que a gente pode fazer para fazer com que o Estado não esteja ali, né? Que ele dê mais liberdade para pessoas de trabalhar e buscar o seu sustento, né? Exatamente. Então é uma situação tanto quanto chata, né? Ver esse tipo de situação no dia a dia. É surreal. Isso está em todos os lados. É impressionante, assim, como isso está aqui na frente, né, na Paulista, está no governo federal. Assim, quando você olha o quanto que o Estado gasta com folha e com aposentadoria, né, com previdência, e compara com quanto o Estado gasta com saúde e educação, tudo é completamente assim distorcido. Assim, são
acho que era 6,5 vezes mais com folha e aposentadoria do que com saúde e educação somados. Então, assim, tudo errado, assim, né? Parece que a gente tem, às vezes, a vontade de começar do zero de novo. Mas vamos começar um negócio do zero, que às vezes é mais fácil. E como o empenho na burocracia supera o empenho em facilitar a vida das pessoas, né? É uma coisa... Mas estamos chegando ao fim do programa, né, Mari? Estamos chegando no momento Melchior. Nesse quadro, cada um de nós traz uma dica cultural para você, ouvinte. E queria agradecer a presença de todos, especialmente do Daniel. E qual é a sua dica cultural para finalizar? Muito obrigado pela presença. Pô, super obrigado. A dica cultural pode ser um livro, um filme, como é que é? O que você quiser. Uma peça de teatro, uma coisa assim? À vontade. Pois é. Nossa, Só são não dá tantas... pra ser o jogo do Palmeiras. Então, né, os jogos do Corinthians e tal. Não, isso é... Bom, enfim, falar um livro, né? Tem vários que eu gosto bastante, mas... enfim, uma figura que eu gosto muito na política é o Lincoln, né? E tem uma biografia dele que é super legal, que chama Team of Rivals, em português, time de rivais, da Goodwin. Como é que é o primeiro nome dela mesmo? Doris, acho que é Doris Goodwin. É isso mesmo? O Eric dá uma pesquisada lá na internet e aí ele diz pra gente. É isso mesmo, é Doris Goodwin. E no Brasil, esse livro é chamado de Lincoln e foi publicado pela editora Record. Enfim, super legal. É um dos meus livros favoritos, é um catatal, mas que ele é dividido em duas partes, né? Primeiro ele fala sobre as origens, né, do Lincoln e dos principais rivais dele na política, que depois foram as pessoas que compuseram o gabinete dele. Então isso é muito legal, assim, e você chega, é tão detalhado assim que você chega ao nível de entender por que ele pensava certas coisas e tal. Então, enfim, é um dos livros que mais me inspiram, porque é difícil encontrar boas lideranças políticas, né, sobretudo hoje em dia, né, então a gente tem que às vezes buscar lá de trás e lá de fora, infelizmente, né. De repente coisa que a gente esqueceu, né. É verdade, muito bom, Dani. E só para relembrar o ouvinte, quem quiser lhe seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram facebook.com/DanielJoséBR e no Instagram é @DanielJoséBR. Também a gente tem o nosso WhatsApp, que eu esqueci de falar antes, que é 011 933 33 0300. Então, um número bem fácil. 933 33 0300. E aí, é só salvar o número, mandar um oi e a gente vai mandar os vídeos que a gente faz, né, tal. Todo o trabalho que a gente tem feito desde janeiro. E tá super legal. Tá mesmo. E agradecer também a presença aqui do Eric, substituindo mais uma vez o Naya. Obrigada, Eric. E qual que é sua contribuição para a gente no Momento Melchior? Bom, minha contribuição hoje vai ser um pouquinho específica e focada em São Paulo. Então, quem for de São Paulo, por favor, visite. Quem não for, já marca para quando estiver em São Paulo, dá essa passadinha, né? No final de semana. Já sei. No final de semana eu conheci o Farol Santander. Bom, ele estava fechado desde 2015, na verdade. 2015, E é o icônico, o famoso edifício Banespa, que é oficialmente edifício Altinorantes. E ele reabriu no começo desse ano como o Farol Santander, né, que foi o banco que comprou o Banespa em 2000. E ele foi repaginado, ele foi transformado numa super atração cultural, que é muito maior do que era antigamente. São 11 andares para ser explorado. Tem exposições fixas, exposições temporárias, tem exposições que mostram como que eram bancos no século passado. É um negócio bem legal. É um edifício bem bonito, é velho também, de 47, e foi baseado no Empire State Building de Nova York, e serviu até 2001 como sede oficial do Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo. Bom, enfim, quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode pesquisar sobre ele, é bem legal. Ele tem um mirante que tem uma vista sensacional de São Paulo. E um monte de coisa que eu nem vou começar a falar, senão vai virar um outro podcast. Sou apaixonado por Farol Santander. Pois é. E quem não for de São Paulo e
aproveitar e fazer o jabá. Quem não for de São Paulo e não sabe quando vai vir para São Paulo, essa pessoa pode se inscrever no Summer School do Instituto Mises Brasil. Aproveita uma passagem só, Isso, aproveita, passa no Farol chega Santo 2 André e dias vem pro antes. Summer School. Entendeu? O Summer School é uma grande imersão em escola austríaca, acontece no interior de São Paulo, promovido pelo Instituto Mises Brasil, que fala sobre economia, política... Realmente muito bom. Empreendedorismo, comunicação, a Mari já foi. Sempre tem pelo menos um terço do Livres lá. Chama o Ciro e o Bolsonaro pra lá também. Estão precisando. Então mesmo. E, bom, quem quiser entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, é só acessar summer com 2ms.mises.org.br. Lá tem o edital, a explicação, algumas fotos e o formulário de inscrição que fica aberto até 31 de julho. E Boa. aí, quem Muito legal. se inscrever, se passar, chega um tempinho antes de São Paulo, entendeu? E aproveita e me chama para- no a gente vai de Banespão. novo no Banespão. Muito bom. Minha dica, como essa semana que passou teve o Dia do Rock, vai ser pro álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que é um dos meus clássico. preferidos. Ótimo. Realmente. É muito bom. Bom, a minha dica é um evento que a turma do Spotnik está organizando, que chama a Spot X número 1, Brasil 2030. Vai acontecer agora, dia 25 de julho, no Teatro das Artes em São Paulo. Estarei lá, Mari. Então, e eu não Estaremos comprei lá. meu ingresso ainda, que louca. Espero que não acabe. E teremos a presença de Diogo Costa, membro do Exatamente. Conselho do Livres, e de Aode Cunha, nosso colaborador acadêmico, e Grande também Aode. de Pércio Arida. Sim, só tem craque nesse evento. Nosso conselheiro acadêmico, ou seja, tem muita gente do Livres nesse evento. Tem. E só dar uma outra dica cultural que eu me esqueci, que no sábado, dia 21, vai ter o TEDx São Paulo, eu vou falar, dar uma só. palestrinha lá. Aí eu super animado, meio nervoso, Óbvio, né? mas vai ser bem legal. Então fica um muito convite legal. pro pessoal também, vai ser super bacana. No Memorial da América Latina. Muito legal. Muito bom, Quem muito não bom. conseguir ir, pode ver o vídeo depois ainda, né? Também, a gente divulga também o vídeo depois, assim que sair. Muito bacana. E com isso chegamos ao final da edição número 10 do Livrescast. Com produção de Victor Naia, Gustavo Gobi, Bruno Holanda e Eric Emiliano, todos sob o comando de Lucas Lira. Trabalhos técnicos e edição de Soli Makoviak. E apresentação de Mano Ferreira e Mari Ghiselini. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres, e assine o nosso canal em youtube.com/livres. A pronúncia britânica da Mari foi sensacional. Foi. Envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. Ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou, mas escutou o podcast do Livres até agora, é sinal de que você precisa se associar. Então, acesse o nosso site em eusoulivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Até a próxima! Escolha ser livres.